Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Monique Bassim. Ela é terapeuta ocupacional, cursando mestrado em autismo e neurociências em educação. Tudo bem, Monique? Tudo bom? Muito obrigada pelo convite. É um prazer ter você aqui, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre autismo. Nós estamos no mês do autista. E eu acho muito importante a gente passar para vocês como algumas curiosidades, algumas informações importantes que acredito que todo mundo na família, hoje em dia, né, Monique, me corrija se eu Sim. estiver errada, pode vir a conhecer alguém autista. Então é importante vocês aí depois estar passando o link, dando as informações, as orientações para o pessoal, ok? Vamos lá, me fala um pouquinho do seu trabalho. Bom, eu sou terapeuta ocupacional, eu tenho a certificação em integração sensorial de ERS, eu tenho pós-graduação em neurologia, faço mestrado. Hoje, o meu maior público, para falar a verdade, eu acho que 98% dele são crianças, adolescentes e adultos dentro do espectro do autista, com alguma comorbidade associada ou não, tá? O terapeuta ocupacional é o profissional que ele quer deixar a pessoa autônoma, então ela tem que ter poder de decisão independente. Então ela tem que ter condições de ir e executar aquilo que ela quer. Por isso que nós trabalhamos com a atividade de vida diária e atividade de vida prática. Entendi. Tá? Muito interessante. E me conta como eu vejo assim, nós estamos recebendo muitas crianças autistas dentro da escola Uhum. hoje. E hoje parece que tudo é diagnosticado autismo, né? Hum. Então me conta aí, conta para o pessoal para entender melhor. O que é exatamente essas síndromes que estão dentro do autismo? Tá, vamos lá. É, O autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? Então, ninguém se torna autista, as pessoas nascem autistas, tá? O que aconteceu? Com o DSM-5, então, algumas síndromes, alguns transtornos que não eram dentro do F34, se enquadraram dentro do F34, tá? Ahn, então, teve um leque mais ampliado, tá? Então, que nem uma criança que antes tinha síndrome de Rett, Tá, tá? Hoje em dia, ela tá dentro do F84, tá, tá? entendi. Que é o transtorno do espectro autista. Autista. É importante também a gente falar um pouquinho da educação, né? Uhum. Eu percebo que muitas vezes, por mais que nós tenhamos professores preparados, temos ATs, temos orientação do grupo que está apoiando a criança autista, é bem assim, nós encontramos muitas dificuldades para trabalhar, né, com os profissionais. Esses profissionais, eles estão se preparando adequadamente? Eles estão pegando... Como que está essa formação? Você tem, sabe me dizer se você tem esse En- conhecimento? Então, hoje os pais eles precisam ficar atentos, né? Com a formação daqueles que vão, Até nas clínicas, sim, né? nas clínicas também, daqueles que vão atender os seus filhos, né? Porque a gente sabe, né, que dependendo de onde for, né, às vezes a pessoa pega ali uma pessoa de primeiro ano que ainda nem poderia estar exercendo Essa função de essa AT, função, né? a função de AT, a função de tantas outras coisas, que é cada absurdo que a gente vê por aí, É, a gente tem escutado muita coisa, né? né? E coloca para atender como se fosse profissional. E não é. Então, assim, as famílias precisam sempre estar atentas com relação à formação dos profissionais. É um direito da família pedir o currículo, Exatamente. né? Diploma, ter Diploma, certeza exatamente. com quem está cuidando do seu filho, não é verdade? Exatamente. Ficar atento também se a pessoa que está lá assinando é a pessoa que realmente está atendendo, Ah, isso é muito importante também, pessoal. né? Muito, muito importante. Agora, vamos falar quando a família recebe o bebezinho, nós, mães.
pais, e nós idealizamos um filho. É mentira? Não. Quando a gente pensa em ter um filho, em engravidar, a gente já idealiza a perfeição. Sim, Porque sim. essa criança vai ser melhor que eu, melhor que meu marido, não é verdade? Ou É. meu companheiro, seja quem for. Então, como é que essa família, como que a gente pode ajudar essa família a entender esse processo dentro da educação? Então, assim, porque eu sinto que muitas vezes essa família ainda não aceita esse processo, não consegue enxergar, Eles estão né? no processo de Parece luto. que eles vivem um luto, né? Sim. Como que nós, dentro da educação, podemos ajudá-los? Quando você diz, quando vocês recebem uma Essa criança. criança e a criança ainda não tem diagnóstico, Exatamente. e aí a escola começa a perceber que essa criança ela não tem um comportamento, ela não está dentro do desenvolvimento adequado para a idade, para a Para idade a idade dela. dela. Minha formação é distúrbio de aprendizagem. Então, eu sinto a gente de conversar com a criança, de interagir com a criança, o pouco tempo, a gente já começa a perceber que tem alguma coisinha ali que precisa ser investigada, né? E eu sinto que assim, muitas vezes, mesmo você conversando com a família, ele não, não, é porque o pai era assim, porque meu irmão é assim, sempre alguém era igual, entendeu? Então, eu sinto muitas vezes, assim, essa luta da família de não aceitar. E o que, que acontece? Isso vai atrasar o desenvolvimento da criança. Sim, Porque quanto mais tardio a gente perceber ou começar os tratamentos, mais difícil, mais lento vai ser esse desenvolvimento, né? Então, é isso que eu quero saber. Como que eu posso trabalhar dentro da educação uma orientação para essa família? O que, que você tem a dizer para eles? Como encarar essa situação? olha, dos pais que estão assistindo, eu sempre falo para todas as crianças, para todos os pais que chegam no consultório, quem não está na escola, ir para a escola, Ah, para as é o crianças. melhor lugar. É, É o melhor lugar. Primeiro, porque é o lugar onde essa criança vai ter mais estímulo. Se ela tiver alguma questão de desenvolvimento, ela vai aprender a copiar o comportamento da outra criança, né? sim. Ela vai exercer o comportamento de aluno ali dentro, Sim, ela vai né? começar a estabelecer regras, limites, a Sim, dividir, o exatamente. não, A se a se defender, defender. né? Exato, A tentar se comunicar ali. exatamente. É uma escola. Né? A tentar se comunicar de alguma forma, né? Então, assim, tá com fome, né? E aí ela vai se desenvolver. Então, a escola é o lugar mais adequado para uma criança estar para se desenvolver. E eu sempre falo para os meus pais, a escola, ela não fala para o pai e para a mãe o que a gente quer ouvir. Não, A escola fala o a que a gente verdade. precisa ouvir, É verdade. né? Então, assim, quando eu coloquei minha filha na escola, no interior de São Paulo, eu coloquei porque ela estava na pandemia e ela não desenvolvia fala. Você, especialista, já ficou Eu já fiquei já antenada. antenada. Então, assim, uma criança de 1 ano e 2 meses que ela não falava. Aí, eu bem na pandemia, eu falei, vou colocar ela na escola. Porque eu Mas preciso. online também? Não, presencial. Não tinha nada de online, não. Era bem Olha, isso aí presencial. no interior de São Paulo. Aqui É. em São Paulo fechou. Não, eu coloquei. É. Aí eu coloquei ela e aí ela começou a ter era ela na época, né? E mais 3 crianças na, Ah, na escola inteira. da escola inteira. Abriu Na só para escola. elas. Abria para elas. Eu acho que devia ser amiga. E aí e aí ela começou a ter contato com outras crianças, né? Porque eu saía com ela, como ela só ficava comigo, então ela se assustava. Ela via uma pessoa diferente na rua porque era pandemia. Sim. Ela se assustava, ela começava a chorar. E aí eu comecei a falar, nossa, Tá atrasada. tá diferente. Não é nem tá atrasada, eu falei, tá diferente. Esse comportamento aqui tá bem diferente.
E aí eu coloquei ela na escola. E, gente, ela desenvolveu de um jeito Maravilhosamente bem. maravilhosamente bem. É porque em casa a gente tem o hábito também, né? O filho chora, a gente sabe por que está chorando, né? Exatamente. Nessa faixa etária, a gente sabe se ele está com fome, se ele está com sede, o tipo de choro, se ele fez cocô, se ele fez xixi, se ele quer colo. Então a gente super protege, é natural, Sim, né? E na escola ele vai perder essa super proteção. Todo mundo vai cuidar muito bem das criancinhas. Fiquem sim, tranquilas, mamães e papais. sim. Porém, ele vai aprender a lutar pelo seu próprio espaço, pela sua própria água. Quando ele precisar beber água, ele vai ter que pedir. Sim, Ou apontar, ele vai ter que falar. Por mais que a escola nessa faixa etária ofereça, mas ele vai copiar esse modelo, como você bem disse. sim, ele vai ter como se comunicar, Exato. né? Então, assim, Ele né? vai ver a necessidade, né? Sim, ele vai ver a necessidade da comunicação, sendo de forma verbal ou não, Sim, né? Então, a escola, quando um professor ele chama para conversar, não se sintam ofendidos, né? Não levem para o lado pessoal, não se achem a pior pessoa do mundo, não nem não nada. pense que vocês são culpados, porque ninguém é Não, culpado de não, nada. ninguém é culpado de nada. É, porque eu trabalho muito, porque eu trabalho pouco, porque fica com a minha Não dei atenção mãe, suficiente. conversei pouco, falei pouco, fiz isso, não fiz aquilo, na gestação eu devia ter comido isso, eu É, comia, tomava Coca-Cola, não tem nada a ver, né? Então, assim, escutem. Escutem e procure ajuda. procurem Procurem ajuda, ajuda, né? exato. Então, assim, se uma criança... Eu tenho um lema, eu falo Hum, para meus pais. Vamos errar por excesso? sim, Porque o errar por excesso é você procurar algo que geralmente nem exista, mas a gente precisa estar atento. Porque é a formação do cidadão, é a formação da criança. E é o que eu falo, e passa muito rápido esses 5 primeiros anos. sim, Não é e é a maior verdade? janela de desenvolvimento da É a criança. criança. Exato. É a maior janela de desenvolvimento da criança. Ah, e um adendo, viu? Eu coloquei minha filha na escola e fui atrás de fono. Então, E ela fala tudo hoje. exatamente. Tá falando até demais, né? Tá, nossa senhora, fala pelos cotovelos, ó. É assim mesmo. Agora, vamos falar do cordão do autista. Tá, O que que você acha do cordão do autista é, dentro da escola? tá. Então, o cordão, ele serve como identificação, né? Mas é aquilo. A escola também precisa fazer um trabalho com os outros alunos, né? Para que eles também saibam o significado daquele cordão. Sim, Porque senão chega uma pessoa com cordão de girassol lá ninguém e sabe quem é, ninguém né? sabe o que que é, não está adiantando, não está sendo Não tem efetivo. sentido, Não tem né? sentido, não está sendo Exato. efetivo. Mas eu acho adequado, Uhum. né? Porque se a criança ela tiver uma crise, ela tiver um comportamento, De intervenção. são, Porque, né? assim, são vários graus também. A gente tem que Sim, deixar as pessoas cientes. Ah, meu filho é autista e ponto. Não. tem Aí vai nível de suporte, nível 2 e nível E tem. 3. E aí, quem vai fazer todo esse diagnóstico são vocês, certo? Sim, certo. Uma equipe multidisciplinar, certo? Exatamente. Que precisa de psicólogo, fono, TO, musicoterapeuta, A a escola. escola, neuro, psiquiatra, que muitos É esquecem. muito importante. Aí, essa família que não tem condições, porque a gente sabe que todo esse tratamento, ou particular ou por convênio, é caro, É, cara. né? O SUS hoje oferece esse tratamento? O SUS hoje, digamos que ele está em Um em processo. processo de adaptação, tá? Então, hoje em dia, nós temos algumas estruturas, tá? Salas de estimulação, de integração. Hoje em dia, o SUS já tem alguns locais que ele oferece, que eu achei isso bárbaro, quando algumas colegas Ai, que ótimo, né? me contaram, né? Uhum. Mas hoje nós temos o CAPS-I, né? E temos alguns centros de referência de TEA, assim, que o SUS, ele ou tem parceria ou é dele mesmo. É importante também a gente deixar algumas universidades também fazem esse tipo de trabalho. Eu não sei se
em toda a sua íntegra, mas eu sei que a Unip, por exemplo, ela faz a parte de psicologia, ela dá um atendimento dentro do curso da área de psicologia para as crianças que precisam de uma ajuda psicológica ou têm algum distúrbio, enfim. Então, fica a dica aí. Depois o Gabriel pode até colocar o telefone para vocês estarem buscando, tá? Sim, tem. Informações, né? Eu acho. É, em várias instituições, né, nós temos hoje em dia essa ajuda, né? Esse amparo mesmo para a criança, e eu acho que essa é a primeira ajuda, assim, para os pais. É, Outro ponto que é muito importante, quem cuida precisa ser cuidado, exatamente. né? Então, assim, procurem ajuda pro filho, né? Pro filho, pro neto, enfim, para a Para a criança, criança, mas procurem ajuda também. Porque a pessoa ela fica num looping tão grande, né? E agora, o que que vai acontecer? O que que eu vou fazer em minha vida? E como se a ela, vida dela parasse ali no tempo. E não vai parar no tempo. As coisas vão não, continuar acontecendo. exatamente. Você vai se adaptar a esse novo formato de vida e, com o passar do tempo, você vai tirar de letra. Eu vejo assim, todo mundo acaba se adaptando e caminhando, certo? Sim, sim, todo mundo. Sempre assim, que eu falo para as minhas mães, eu acho muito bonitinhas, assim, o poder de resiliência delas, Essa. sabe? Assim, de se reformularem, assim. Então, às vezes, algumas trabalhavam fora, pararam, mas assim, vão fazer rifa. Aí todas se juntam E e vão fazer a compram e vão rifa. fazer rifa, sabe? Então, assim, vão vender bolo na clínica. E aí o pessoal, uma vai ajudando a outra, sabe? Esse espírito, assim, de coletividade que eu Ah, vejo é muito bom, né? muito dentro da comunidade do TEA, né? Uma coisa importante que eu gostaria de falar também, pessoal, a criança quando ela é autista, ela não, eu recomendo, né, que ela não fique período integral dentro de uma instituição de ensino. Sim. Porque a escola sozinha não vai fazer acontecer o que precisa realmente ser desenvolvido com essa criança. Sim. Então, é uma questão assim que ela precisa de outros tratamentos, como você bem disse. Então, muitas vezes eu recebo pai e mãe, meu filho é autista, mas eu quero deixar ele integral. Não. Não pegamos. Nós não fazemos esse tipo de trabalho, porque o seu filho vai ficar com uma defasagem tremenda, não vai desenvolver outros aspectos que ele precisa ser desenvolvido e ele precisa desse acompanhamento. E eu sinto, eu já vi muitas mães realmente, é o que você falou, parar de trabalhar, né? Ou trabalhar de uma maneira alternativa, ou home office, ela procurar um. E a mulher geralmente se reinventa, né? Vamos Sim, falar se a verdade, reinventa. né? A Nossa, eu mulher acho é isso o incrível. máximo. É, mulher, gente, nós somos incríveis. Aham, sim, somos. Somos incríveis. Me fala uma coisa, tem mais alguma coisa que você queira acrescentar, que você acha importante? Olha, eu li de uma mãe de um ex-paciente meu que não existe a escola perfeita, né? Que existem pessoas dispostas, né? E eu achei isso muito bonito. É verdade. Então, assim, e talvez essa seja a escola perfeita, Exato. né? Onde É. tenham pessoas dispostas a Aprender junto. aprender junto e assim, Exato. e a comprar a briga. Exato. Porque algo que eu vejo que é muito difícil hoje em dia também, sabe? É quem compra a briga da criança. Exato. Sendo na clínica, na escola, em casa, sabe? Assim, aquela pessoa que veste a camisa. E é muito triste eu falar isso, diretora de escola, que eu escuto mães falar assim, olha, a escola não aceitou meu filho porque ele é autista. Não de uma maneira clara, mas a mãe percebeu que, tipo assim, não tem interesse em ter seu filho. Isso é Isso é triste. crime. Isso é crime, exatamente. E a gente não pode deixar isso acontecer. Eu acho que a instituição de ensino é uma coisa muito séria e ela tem que tratar com muito respeito todos os alunos. Sim, e eu digo mais. Você que é mãe ou cuidador ou cuidadora de uma pessoa que tem qualquer tipo de deficiência,
de uma criança que tem qualquer tipo de E deficiência. um adulto também, hoje, né? Sim, Claro. mas né, pensando em educação, É, conversem com a equipe do seu filho, né? Para ir até a escola, né? Para conversar com a escola, para dialogar com a dá toda a escola. orientação. E muitas das clínicas aqui no colégio, nós chamamos e as clínicas não vêm. Então, isso é um É absurdo. um absurdo. Quantas vezes a gente marca com a psicóloga, com a orientadora, elas desmarcam e não vêm, se esquivam. Eu sou muito clara, é a verdade. Tá? Então, isso não pode acontecer, porque se começar a acontecer, alguma coisa tem que não está bom. Sim, Né? não. Então, assim, pai e mãe, gente, a pessoa quando ela vai conversar a criança, ela tem que ter domínio sobre a criança, Sim, né? Então, assim, ela tem que saber do desenvolvimento da criança. Então, o que que trabalha, o que que faz, entrem, tá? Na sessão, fala assim, olha, hoje eu gostaria de acompanhar. Pode ser por vidro, pode ser ali mesmo, sabe? Eu gostaria de receber orientação, quero saber como é que você faz. Não é assim, eu deixo meu filho, coloco meu filho para dentro da clínica e a partir daí eu não sei não sei mais. mais. Eu já escutei isso, que trabalha com a clínica fechada, pai e mãe não têm acesso. Eu não concordei quando eu escutei isso. Eu falei, não pode ser. Por que que você não está tendo? Como que eu não vou ter acesso? Eu tenho que ver o seu trabalho para ver se é satisfatório para o meu filho, se eu concordo com isso ou não. Sim, né? Eu sempre falo, dentro do meu consultório, a porta é porta aberta, né? Sim, Então, assim, o pai e a mãe que quiser entrar, que quiser acompanhar a sessão, pode acompanhar a sessão. Gente, o filho é deles, sim, né? Então, assim, quem quiser, quem se sentir à vontade, é um direito do pai e da mãe estar ali presente, acompanhar ali a sessão do filho, né? sim. O que acontece é que às vezes a criança, ela muda muito o comportamento na presença Dos dos pais. pais, Sim. né? Mas aí isso também tem que ser feito um De trabalho, adaptação que nem é ação, feito na escola, certo? exatamente. Exatamente. Mas nunca entrar, nunca deixar, nunca assim, nunca acompanhar nada. Aí também tem que ficar de olho, Sim. né? Porque aí também Não tá legal. não tá legal, né? É, não tá legal. E conversar com todos os profissionais. Não é um profissional falando de todo mundo. Eu sou terapeuta ocupacional, como que eu vou falar da psicologia? Como que eu Da vou falar fono, da fono? Como que eu... Não dá. Não tem como. Isso não acontece, gente. Cada um é dentro do seu quadrado, exatamente. né? E Então, outra, você não tem nem propriedade para falar. exatamente, não Vou falar, tenho. ó, fica telefone sem fio, né? É, É que nem escola, quando a gente vai chamar uma mãe, que o professor X quer falar com a mãe, é o professor que tá junto. Não adianta exatamente. eu como diretora, falar do. Não, eu não dou aula. Sim, Exatamente. concorda comigo? Então, eu preciso do apoio desse professor para dar, ó, tá acontecendo isso, 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 isso. É assim. Sim. É, quando vai para a escola, o que que eu gosto de fazer? Conversar com o professor, né? Se possível, fazer uma visita na escola, se a escola deixar aí, né? Sim, Tem que deixar, tem né, que deixar, gente? por favor, né? Não tem o que falar. É. É. O psicólogo ir para ver o comportamento dessa criança dentro. Eu vou para ver se as questões sensoriais dessa criança estão impactando dentro da escola, né? Então, estão impactando dentro do processo de aprendizagem dessa criança, ali dentro. E o terapeuta ocupacional, ele tem que fazer as adequações necessárias, né? Tem que conversar com a escola, com o psicopedagogo da escola, né? Para ver como que é esse material dele, para ver se está adequado, se não está adequado, se vai ter que fazer adaptação ou não. Exatamente. Porque tem que ver a idade cronológica dele, Sim, né? a idade mental dele, porque às vezes Exatamente. a idade cronológica. Biológica não bate com a, né? Sim, né? Não bate com a idade mental. Como que vai estimular? Como que eu vou ensinar o mesmo conteúdo daquela Da sala, classe. da classe, para aquela criança? Como que eu vou adaptar? Porque isso que é adaptação. Tem que humanizar, né? Sim, Hoje nós temos que trabalhar essa questão da humanização. Não dá mais para fingir que o aluno está ali e aí e ninguém está fazendo nada. Não, hoje tem que estar
atento, tem que estar participando, Tem a que família incluir. tem que estar junto, tem que incluir, porque senão não há desenvolvimento. Não, e a família tem que ser participativa no Exato. processo, tem que ser colaborativa no processo, né? Então, assim, hoje em dia, quando uma escola ela pede um encaminhamento, quando ela pede alguma coisa, a família ela tem um período de 2 meses para te dar algum retorno. A clínica, ela tem um período, então a criança ela entra, né, para dentro da clínica. Se a gente for seguir o processo do DSM, então a clínica tem mais ou menos umas 6 sessões, de 6 a no máximo 8 sessões do período de avaliação. Ela tem que te dar um relatório, gente. Sim, gente, não é um relatório onde simplesmente o médico ou o terapeuta coloca o CID. Não. Não, é muito comum eu vir com um receituário médico, aqui eu receber, e põe o CID. Não é isso um relatório. Não, o relatório você fala do desenvolvimento da criança. Então, se foram os testes que foram aplicados, como que ela respondeu, o que que não respondeu, o porquê. Tem todo um raciocínio clínico ali. Quando a gente emite um relatório para a família e para a escola, que são coisas diferentes, o relatório da escola vai estar constando o que aquela criança precisa de adequação para a escola, em Sim. critério escolar. Sim, exato. O que ele precisa. E geralmente, quando vem bem especificado até a orientação pedagógica. É Sim, muito importante para nós. sim, para andar em E a conjunto. criança desenvolve bem quando é assim, né? Sim, Parece que essa deslancha, né? deslancha, exato. Eu acho que todo mundo relaxa e fala, então esse é o nosso caminho. E tudo vai ocorrendo muito bem, e desenvolvendo muito bem. E aliás, vocês são de parabéns, viu? Porque eu vi na apresentação, né, Uhum. de final de ano de vocês, A e, inclusão, né? É e eu fiquei fantástico. assim, eu fiquei muito feliz. A gente fica emocionada de ver, Fica, né? nossa, eu aplaudi É de verdade. pé, parabéns. Obrigada. Monique, obrigada pela sua participação. Adorei ter você aqui. Está sempre de portas abertas. Quando você quiser vir fazer qualquer trabalho que você precisar, estamos à disposição. Me fala uma coisa, tem um Instagram para o pessoal te acompanhar, o seu trabalho? Você tem alguma coisa para deixar? Olha, se vocês quiserem me seguir, eu vou dar uma movimentada no meu Instagram. Eu juro, eu prometo para vocês que muitas mães me Te pedem. pedem? Muitas mães me pedem, elas falam, Monique, posta coisa no Instagram, né? Dá dica para as mães, a gente Exato. gosta tanto. Eu vou dar, gente, eu vou fazer. Mas podem me seguir, Bacin, com C-I-N. O Gabriel vai deixar escrito, hein, gente? Isso, Monique 8. Eu acho que É isso. é isso. Mas, Gabriel, não esquece, hein? Então é isso. Muito obrigada. Foi um Obrigada. prazer novamente te receber. E fica a dica aí para vocês. Dúvidas? Manda para nós, manda para o colégio, manda para a Monique, que nós teremos o maior prazer em responder. Exatamente. E se quiserem que eu venha aqui ver os filhos de vocês também, sem nada, sem compromisso nenhum, eu venho aqui, eu ajudo, porque eu acho que Esse é todo o nosso é trabalho o nosso também, né? trabalho também. Exatamente. Tá bom? Obrigada. Tchau, pessoal.